E aí, Vidal, a gente aqui de novo na estrada. Para onde a gente vai hoje? Você vai dar algum spoiler ou não? Um pequeno spoiler? Pequenininho, vai. Esse pessoal começou com um posto de combustível em 1977. Agora a gente vai ver onde é que eles chegaram. Será que eles estão hoje, hein? Vamos descobrir? Vamos. Agora, ó, um detalhe, hein? Tem muita gente que acha que a gente fala que é na estrada, que a gente está de brincadeira. É 1 hora e pouco de viagem. Quase 2 horas, bora! E, pois é, mais de 100 quilômetros, mas para quem está assistindo é assim, ó. Chegamos! Onde é que a gente está, André? Agricopel. Para você que é comprador de indiretos, esse é um episódio imperdível. Imperdível, gente. Muito desafio, muito indireto, muito resultado também. Bora! Bora! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Negociação, a nossa 2ª temporada, Conexão Santa Catarina. E hoje a gente está aqui conversando com a Vanessa. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Prazer. Aqui da Agricopel. E, Vidal, novamente nós aqui, dá um oi para a turma aí, por favor. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Santa Catarina. Prazer estar aqui com vocês. Lembre-se de curtir nosso canal, ativar o sininho para sempre receber os conteúdos assim que eles forem postados. E hoje estamos aqui na Agricopel, em Jaraguá do Sul, com a Vanessa. Vanessa, muito obrigada por receber a gente, um prazer estar aqui contigo. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Obrigada por terem me convidado, é um prazer falar de compra sempre, de verdade. Legal. Vanessa, hoje você está como? Eu sou gerente de compras e engenharia da Agricopel. Legal. Bacana. Bom, Vanessa, para começar, para estar assistindo, né, para conhecer um pouco a Agricopel, a gente sabe que a Agricopel é uma empresa que começou há quase 50 anos com um posto de gasolina. Sim. Fala o que ela é hoje, né? Porque eu acho que já dá uma boa ideia para quem está assistindo, né? De sair de um posto de gasolina em 1977 para um universo aí de coisas que vocês têm. Então, conta um pouco o que é a Agricopel para a turma. Tá. A Agricopel hoje é um grupo de várias empresas atuando principalmente no ramo da comercialização de combustível, mas não só isso. Então, nós temos, em Santa Catarina, o mais conhecido são os postos Mimi, nós temos 64 unidades. Além disso, temos o posto Náutico Farol, em Navegantes, que faz o abastecimento para barcos da indústria pesqueira. Temos a produção de Arla 32, que é um fluido redutor de poluentes, né, para veículos a diesel. Nossa marca é o BioAr, nós somos líderes nacionais nesse produto. Temos também uma parte que é de transporte, né, TRR, então a comercialização de combustível para outras empresas, e somos representantes também oficiais de lubrificantes Shell em Santa Catarina e Paraná. Então, cada negócio tem uma abrangência diferente. Então, o BioAr está desde Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e todo o Sul. E depois a parte de postos mais voltada para o sul do Brasil. E temos hoje 2.400 funcionários. Uau, bastante coisa, hein? Bastante. De um postinho de combustível. Exato. Rendeu esse postinho. Começou aqui em Jaraguá, com a marca Esso, na época. Esso. E hoje temos 64 postos. E é o que o pessoal conhece. E buscando Mimi, 300 né? postos olha aí, tudo isso daí. nos próximos anos. Olha que maravilha. É um baita desafio, né? Conta um pouco pra gente, né? Quais são os principais desafios, né? Porque você tem essa rede, né? Então, além de todos esses negócios, você tem essa rede, você tem a distribuição, a armazenagem nos próprios postos. Só dá um geral pra gente. Quais são os principais desafios hoje da equipe de compras? Eu acho que o principal desafio, falando da parte de indiretos,
o principal desafio é realmente ter o controle e atender toda essa demanda. Nós estamos num processo aí já há algum tempo de centralização das compras indiretas, e isso ainda é um desafio. Por quê? Porque eu tenho muitas unidades espalhadas e eu tenho que fazer tanto a compra, a distribuição desses produtos, principalmente. Temos uma dificuldade, muitas vezes, de fornecedores, porque são serviços muito especializados, algumas vezes. Então, por exemplo, uma limpeza de um tanque de combustível. São normas, existe todo uma segurança, e são poucas empresas que fazem. Então, isso ainda é um desafio para nós, mas eu acho que o grande desafio, e também já um bom processo que a gente passou, foi justamente conseguir centralizar, fazer uma política de compras que todo mundo tivesse acesso, os treinamentos, e com isso as pessoas entendessem a importância da área de compras também no indiretos. Porque vamos pensar que eu aqui, a minha equipe, nós não compramos o principal ativo da companhia, que é o combustível, né? Então, isso não passa por nós, mas nós damos suporte para todas as atividades que a companhia faz, inclusive com relação à construção de novas unidades, desenvolvimento de fornecedores, enfim. Então, nós somos o elo, a área de compras é o elo, né, entre a área técnica e o cliente. No final das contas, é isso, né? E o nosso trabalho, ele se reflete muito no cliente final. Então, hoje, a nossa preocupação é deixar sempre o cliente no centro das nossas atenções, e mesmo sendo o indireto. Então, como que a área de compras indiretas consegue fazer com que o cliente esteja no centro? É desenvolvendo bons fornecedores, prestando bom serviço, um atendimento rápido, né? Ao mesmo tempo com um custo bastante controlado, para que esses postos, principalmente, continuem sendo viáveis financeiramente, né? E além de dar todo o suporte para a produção do Arla e do transporte, principalmente, e do armazenamento do combustível também no cliente. É uma responsabilidade. É um belo escopo. E é uma responsabilidade, né? É que a gente não para pensar isso no dia a dia, mas se você for pensar, é muita responsabilidade. Vanessa, você estava contando para a gente aqui um pouquinho antes, né, sobre essa jornada, vamos dizer assim, que você, né, conduziu de centralização. Sim. E aí que passa por todos esses elementos que você colocou aqui. E eu imagino que, à medida que você foi avançando, um monte de dificuldade foi aparecendo e vocês foram lidando com dificuldades, inclusive coisas que vocês não sabiam ou não conheciam. Sim. E à medida que você foi entrando, começaram a surgir informações, né? Qual é a dica que você daria? Porque essa história de centralização de compras é uma dor de cabeça que muitos compradores, principalmente indiretos, passam ou estão passando agora, né? Ou vão passar no futuro próximo. Em algum momento. Em algum momento, né? Quem nunca, né? Quais seriam, assim, as principais dicas, né, que você daria para o comprador que está nessa jornada de centralizar, que tem os clientes internos, que eventualmente criam resistências a essa questão? Não sei se você poderia elencar aí 3 principais pontos, né, de atenção que o comprador ou a área de compras deveria ter para fazer uma centralização bem sucedida. Olha, eu acho que o primeiro ponto é você conhecer o negócio, entender, num primeiro momento, o que você vai comprar. Porque nós conhecemos de compras, do processo, mas nós não conhecemos muitas vezes o negócio. Eu, quando entrei aqui, não conhecia quase nada desse mundo de combustíveis.
ou de tanques, ou de transporte. É normal. Então, primeira coisa é tentar entender, se possível, vivenciar em campo quais são as dificuldades daqueles solicitantes. Feito isso, volta e faz uma análise do passado, né? Que foi o que eu fiz no começo, foi de sentar e analisar todos aqueles dados e entender o que eu comprava, o que era para ser comprado, o que estava centralizado, o que era comprado pelas pontas, por que era comprado pelas pontas, e começar a estruturar o modelo. E acho que o terceiro é não impor nada. Eu escrevi uma política, eu e aí a equipe, porque também eu formei uma equipe aqui dentro para atender esse cliente interno, mas eles precisaram entender primeiro o que eles iam comprar, quais eram os volumes, quais eram os principais itens, né, a curva ABC, enfim, e depois disso engajar esse pessoal e começar a mostrar, junto com a política, a importância de se ter áreas segregadas, as funções segregadas, né, em cada área. Então, o que nós fizemos foi muito de treinamento, de divulgação da política, treinamento dos solicitantes, para que eles entendessem o porquê não podia continuar sendo o sempre foi assim. Eu sempre comprei assim. Porque no final, eu não sei se vocês concordam comigo até, mas eu entendo e acredito que a responsabilidade, quando você realmente centraliza numa área de compras, a responsabilidade é daquele comprador e daquela equipe, daquele gestor que foram treinados e que sabem como eles vão ser cobrados, inclusive em auditorias, em fóruns de compliance, enfim, para atender aquela situação. Porque eu não acho que o solicitante que compra na ponta, ele compra pensando em alguma coisa, a não ser suprir uma necessidade latente que ele tem, não é verdade? A gente precisa partir desse pressuposto de que as pessoas estão tentando fazer o melhor possível. E por que elas estão fazendo desse jeito? Então, acho que o terceiro é realmente agregar, informar e depois cobrar. Em algum momento você começa a mostrar a evolução daquilo que você está fazendo e que uma parte muito importante é ter o aval e o apoio da diretoria, da presidência, porque eles precisam embasar a importância da área de compras dentro do processo todo, dentro da cadeia toda. E aí aqui a gente teve esse apoio e foi importante, mas não é do dia para a noite. Essa é uma construção que eu vejo hoje, que nós demoramos, sei lá, mais de 8 meses, para começar a ter um resultado de você falar, sim, as pessoas estão entendendo e não estão mais tão reativas àquele processo novo. Elas já entenderam e entenderam o benefício, inclusive, de tirar aquilo das suas atividades, que também não é o core delas, né? Então, eu acredito que o primeiro passo, eu sei que isso deveria ser o básico, né? Mas é que precisa ser feito. Se esse primeiro momento ele não for feito de uma maneira realmente boa, a gente vai ter problema com esse requisitante o resto da vida, né? Legal. Mais uma vez, gente, né? Acho que vai se tornando repetitivo, então vê se isso entra na cabeça de todos os compradores. Cara, comprador precisa tirar a bunda da cadeira e entender do negócio, Está na fábrica, se é uma fábrica, está na ponta, se é um serviço, né? Entender desse negócio. E você mencionou bastante a parte de treinamento dos requisitantes, né? Isso é algo até que já participamos de algumas discussões sobre isso.
O que seria esse treinamento dos requisitantes? Como que você engaja ele, né? Como que você mostra para ele, ou o que você treina ele? Aprenda a me pedir o que você quer? Mais ou menos, porque eu acho que isso deve ser uma dor de todo comprador, e aí só muda de empresa, eu acho. O solicitante, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de elaborar um escopo bem feito. Não porque ele não saiba o que ele quer, mas porque ele acha que aquilo é tão óbvio. Para ele, aquilo é tão óbvio, só que ele precisa entender que para o comprador pode não ser e para o fornecedor muitas vezes também não. Então, assim, os primeiros treinamentos foram a divulgação da política, como eles fariam e respeitariam aquela política dentro da ferramenta que nós temos, que é o nosso RP, porque muitas vezes nem isso eles faziam. Então, nós tivemos treinamentos da ferramenta para relembrar, enfim, e falar, olha, você colocou a solicitação, mas depois você tem que ir lá e colocar a nota fiscal lá dentro. Porque se você não paga essa nota fiscal e não manda para pagamento, eu vou ter problema com o fornecedor, ele não me fornece de novo. E às vezes fala, mas eu preciso? Sim, você precisa. Outra coisa, assim, quais são as responsabilidades de uma área de compras e quais são as responsabilidades de um requisitante? Então, ele tem que pedir, ele tem que colocar isso no sistema, ele precisa acompanhar, ele precisa fazer o recebimento, enviar para pagamento. Ele precisa, muitas vezes, ter uma mínima ideia de gestão de orçamento. E eram coisas que, até pela natureza do negócio, né, a maior parte do nosso negócio são os postos. Os nossos requisitantes têm um turnover grande, né? São pessoas que estão mais ali na frente com o cliente, não tem tanta habilidade ali na parte administrativa. E começar a mostrar para ele que, olha, se você fizer isso, está maravilhoso. Deixa essa parte e mostrar para ele, por exemplo, por que você comprou com esse fornecedor? E eu sou uma pessoa que eu dou os exemplos assim, no sentido de falar para ele, você concorda que um auditor, ele pode chegar para você e falar aqui, por que você comprou com esse? Quem me garante? E aí eles falam, não, mas não é isso. Eu falei, eu sei que não é. Mas a gente, mais do que saber, você precisa mostrar e comprovar que não é. E quem faz isso é a área de compras. Ah, mas é porque demora. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Mas aí, Desculpa então, da cartilha. Aí você fala, não, mas olha, na política a gente tem diferentes SLAs para compras diferentes. Comprar um produto são 5 dias úteis. Comprar um serviço sem contrato são 10. Comprar um serviço com contrato são 30, enfim. Você precisa se programar. E assim, de verdade, eu acho que eles não faziam por querer. Eu preciso, eu vou lá, compro. Eu resolvo. Só que ele, tá bom, se você está resolvendo essa parte, você tem que resolver o resto. Você tem que dar entrada na nota, você tem que, de repente, fazer o contrato. Você vai fazer o contrato? Não. Então, deixa com a gente. Não tem almoço grátis, né? Não tem, né? Então, eu acho que todo mundo, assim, eu já trabalhei em empresas super estruturadas, menos estruturadas, muito antigas, super novas. Então, depende muito da maturidade da empresa, do que a gestão daquela empresa também acredita, dos processos já instalados e na cultura também da empresa, né? Porque se é uma coisa que você faz de uma maneira que você traz as pessoas para o teu lado e você também entende a necessidade do teu cliente, porque isso é importante, né? Eu não posso só exigir dele se eu não estou conseguindo acabar com as dores dele. E aqui, assim, a gente tem um ambiente
propício para isso. E como você tem o apoio dos outros diretores, então fica mais fácil. As pessoas entendem. E às vezes quando não entende, a gente discute o que pode fazer para melhorar. Mas assim, esse engajamento e esse treinamento, pensem que nós tivemos que fazer para mais de 400 pessoas, que são mais ou menos o número de requisitantes que a gente tem hoje aqui. Caramba, um número alto. Né? Alto. Agora, o Vanessa, eu vou fazer uma pergunta. Todo esse processo de mudança que você colocou, eu pegar uma coisa que você disse, né? Sempre foi assim, né? Você comentou isso. Uhum. E eu fico imaginando o poder do sempre foi assim de uma empresa que tem 50 anos. Sim. Né? Parece uma coisa meio já consolidada, né? E você mexer uma pedra que já está fundada na terra é mais difícil, né? E aí você contou a história dos seus requisitantes. E os compradores? Eles também tiveram sempre foi assim? Você também teve que fazer uma ação dentro do time de compras para mudar essa cabeça, para abraçar essa causa, vamos dizer assim? Sim. Em primeiro lugar, a gente não tinha uma área de indiretos estabelecida. Então, os compradores eram muito mais colocadores de pedido e regularizadores de pedido do que efetivamente compradores estratégicos. Então, esse é um primeiro ponto. Como eu vim com a missão mesmo de estruturar uma área, eu precisei nivelar o conhecimento mínimo dos compradores. Então, óbvio que não foi no primeiro mês, mas quando eu estava com a equipe formada, eu tive que trazer um treinamento para os compradores, porque eu tinha compradores já de empresas maiores e que já estavam mais estruturados, e eu tinha compradores que vinham de empresas menores até, ou que eles trabalhavam muito, só ele e diretamente um gestor, enfim. Então a gente tinha esse contexto. Primeira coisa foi nivelar, né? O conhecimento básico. Compras não é pedir desconto, né? E isso é uma coisa que quem está fora acha, comprar é fácil. Não, gente, não é bem assim. Então, nós tivemos que nivelar o conhecimento. Depois, tem uma questão de comportamento da pessoa que está aqui há mais tempo, de estar tão acostumada, a realidade dela foi sempre aquela dentro da área de compras. Ela não sabe o que é e como se faz em outras empresas. E aí a gente começou a fazer benchmark Que ótimo. com outras empresas da região e às vezes de fora. Nós começamos a participar de alguns grupos de discussão. Óbvio, às vezes não dá para a equipe inteira, mas nós começamos a fazer reuniões periódicas, dando exemplos do que poderia ser feito, das principais ferramentas. E também foi uma construção. Do mesmo jeito que eu construo com o requisitante, eu tive que construir com os meus compradores ali. A grande surpresa, e acho que a grata surpresa que eu digo, é que as pessoas, quando elas são genuinamente ensinadas e elas entendem os porquês, elas compram, porque elas entendem o processo. Por isso que eu sempre falo assim, simplesmente impor é um problema, mas também se omitir e também não explicar. Então, eu acho que nesse primeiro momento foi muito uma formação mesmo, de equipe, de cultura de compras, uma coisa que eu nem comentei com vocês, mas nós fizemos visão, missão e valores da área de compras. Legal. Porque todo mundo fica alinhado, exato, né? Então, todo mundo que entra, assim, né? Primeiro dia, seja bem-vindo, a política é essa, né? Missão, visão, valores são esses, da empresa e do departamento. Eu falo muito que, assim, meus compradores vão assistir, vão dar risada, mas eu falo, eu acredito que a área de compras é uma área que sofre muita pressão. Então, eu falo para eles, eu não quero ninguém aqui mais ou menos, que goste mais ou menos. Ou você gosta, ou você não gosta da área de compras. E como é que você sabe se você não gosta?
só testando, né? Estando aqui. Mas você também tem que ser sincero comigo. Então, eu vejo assim que a grande maioria abraçou mesmo assim a profissão e tem visto uma evolução dentro das suas próprias carreiras com essa estruturação que a gente fez. Antes ele era um colocador de pedidos, ele começa a se desenvolver, ele começa a apresentar resultados, ele começa a ter visibilidade para as outras áreas, ele é reconhecido nas avaliações de desempenho. Então é um ciclo virtuoso que é muito legal. E aí a pessoa começa a se apaixonar pela área, né? Quem não veio, porque aqui eu tô falando isso porque assim, aqui a gente traz, até por conta da deficiência, né, concorrência mesmo, Jaraguá é uma região, é uma cidade que tem muita oferta de emprego, então a gente traz pessoas para serem formadas. Isso exige um certo esforço da nossa parte, mas por outro lado, eu garanto que eles também comecem de uma maneira que a gente entende que seja correta. Legal. Fica tranquilo que isso não é uma exclusividade sua, né? Santa Catarina Nem de como Jaraguá, um todo, né? De Jaraguá. Nem de Jaraguá. Com um desafio de mão de obra. Sim, mesmo. total. Né? Isso é muito legal, né? Então você formou uma equipe, nivelou e aplicando os conhecimentos eles começam a ver também os resultados, né? E daí já entrando em resultados, né? No nosso último episódio, o Mark da CSM compartilhou com a gente um case em que o Compras saiu, né, dos limites ali do Compras para influenciar um processo, um produto e trazer um resultado. Você comentou antes com a gente que você tem algo bem similar parecido, aqui, né? Conta pra gente, por favor. Tenho mesmo. Nesse processo do comprador realmente sair do seu lugar e entender o que ele compra, até porque os compradores são divididos por categorias, justamente para eles terem essa especialização, não que ele vá e ele precise comprar a vida inteira a mesma coisa, mas ele precisa ficar um tempo ali e entender do que ele está comprando. Pelo menos eu acredito nisso. Nós tivemos um caso da compradora, muito envolvida, a compradora que faz as compras para produção e distribuição dos tanques de combustível e de Arla nos clientes, dela ter buscado informações sobre o valor de cada tanque e entender que ali existia uma oportunidade de talvez desenvolver um tanque com materiais diferentes. Só para vocês entenderem, um dos nossos tanques, que é o tanque de Arla, ele antes era fabricado uma parte em PAD e outra parte ele era comprado a chapas, dobrado, soldado e pintado aqui internamente. Em aço, né? Em aço. E aí ela começou a buscar alternativas e descobriu alguns fornecedores que produziam todo o tanque em PAD, já na cor também. Então, além de eu eliminar as partes todas de dobra, solda, pintura, ele já vinha com as cores, ele já vem montado, porque é um molde, né? E aí ele vem para cá só para terminar de acoplar os outros equipamentos. Bomba, medidor. E além dele ser mais rápido, ele ainda economizou mais de 30% do valor do tanque antigo. Então esse foi um super case. Imagina, você ganhou velocidade, você manteve ou ainda melhorou a qualidade, imagino eu, e pequeno ganho de preço aí, né? 30%. Não, pequeno, 30% só. Mas eu acho legal esse tipo de caso, né, Vanessa, que criar cultura de... Porque assim, uma coisa é você chegar e falar, olha gente, a melhor prática é essa. Enquanto você não se prova, fica sempre aquela desconfiança, principalmente no processo de mudança de cultura, né, que vocês estão passando aqui. Então assim, você ter um caso como esse, emblemático, que se prova, eu acho importante para você gerar a cultura de que, olha gente, é esse o modelo que a gente precisa ter.
no comprador meio que investigativo, Exato. interessado em olhar mercado, interessado em olhar inovação, abrir para novos fornecedores, um mercado que às vezes é fechado. Não, total. Esse fornecedor não era um fornecedor de tanques. A especialidade dele, para vocês entenderem, era de brinquedos de parquinhos de diversão. Os parquinhos. Ele já fazia esses brinquedos no mesmo material. E aí ele desenvolveu, e ele também teve que contratar uma outra empresa para fazer o molde. Nós fomos pesquisar qual era, porque é diferente, um molde em PAD, ele é retangular, em PAD e rotomoldado, em aço, ele é retangular, ele tem uma característica um pouco diferente. Quando ele é só PAD, imagina que ali são 3.000 litros. Ele poderia abaular, ele poderia... Então, a gente... Forma, né? Não é qualquer forma. E aí a gente começou a investigar até isso. Por que um tanque, por que uma caixa d'água é redonda, né? Ou você começa a pensar e a buscar alternativas, né? E nós buscamos o melhor formato. Inclusive, o nosso tanque hoje, ele é um formato de um 8, de um infinito, né? Assim, justamente porque a gente entendeu que tinha uma melhor resistência, né? Para aquela quantidade de combustível ou de ar que tem ali, ele não iria ter esse problema e ele seria resistente. Então, esse tipo de atitude é o que a gente incentiva grandemente para os compradores. E aí eu falei né? Mas assim, a gente tem vários. Por exemplo, sei lá, há uma semana atrás o comprador de TI veio falando, olha, eu tenho uma negociação que vai me dar 300, 400 mil de saving, que eu vou mudar o fornecedor das licenças, não sei do que lá. Tá bom. Não foi a área de TI que pediu para ele olhar isso. Foi ele olhando e vendo o valor daquela licença que achou que era uma coisa que ele poderia investigar. E foi. E conseguiu. Outra coisa foi, por exemplo, telefonia. Foi lá, mudou inclusive de operadora, mas de plano, Então, a gente incentiva muito exatamente isso, de tirar aquele papel de estou aqui esperando receber as solicitações, de olhar a sua carteira, ver o que realmente eu posso fazer, analisar mesmo, né? E começar a propor. Tudo vai dar certo? Não. Tem coisa que não dá certo. Vanessa, nessa linha de inovação, né, de buscar inovação no sentido de buscar novas soluções, inovação, a gente tem a gente fez uma entrevista com o teu vizinho aqui do lado, Pedro, da Live, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, como a Live é uma marca que gosta de inovar, de trazer coisas novas, a gente não precisa correr muito atrás do fornecedor. Ele procura a gente com inovação porque sabe que a gente gosta de coisa nova. E que vai aceitar. Você acha que esse é o caminho, né, de gerar, assim, comunicar para o seu... Porque, novamente, nessa mudança de cultura, olha, agora a gente mudou, a gente gosta, viu? Para incentivar o fornecedor, diminuir o teu esforço, vamos dizer assim, de buscar e trazer... Eu adoraria que isso fosse uma prática recorrente, né, do fornecedor bater e falar, olha, a gente até tem isso algumas vezes, mas... Você quer dar um recado para os fornecedores? Olha, eu gosto. Fornecedor, quem quiser e tiver soluções mais baratas, mais eficientes, por favor, nos procure. Porque é isso, né? Nós estamos buscando, e eu acho que nesse sentido, quem melhor do que os fornecedores que já atuam em outras empresas, às vezes do mesmo segmento, mas às vezes até em segmentos diferentes, para falar para a gente como ele faz em outro lugar, né? Porque assim, a gente não pode viver numa redoma e achar que o que a gente faz é o melhor. Eu preciso... E aí pode ser qualquer coisa, né? Um copo. Por que o copo hoje é de papel? Por que ele tem esse tamanho? É o que mais sai, não é?
a Agricopel, o MIME pode achar que esse é o tamanho ideal, mas o fornecedor pode falar, sim, eu vendo muito desse, é de papel, mas na minha experiência, se a gente diminuir 2 centímetros, vai diminuir, sei lá, 30 ml, isso não faz diferença, porque o expresso, ele é 90% da venda e, sei lá, tô chutando. Por que não? E aí, o fornecedor tem que ser um fornecedor, eu acho que dinâmico, para entender também a necessidade do cliente dele, que somos nós, mas o comprador ele tem que estar aberto, porque o comprador vai influenciar o solicitante. Muitas vezes nós somos, e deveríamos ser mesmo, né, a porta para o fornecedor. Se eu barro o fornecedor, porque eu, como comprador, acho que não funciona, às vezes eu estou perdendo uma oportunidade absurda e o meu cliente interno, às vezes, vai achar que não. Fala, putz, isso era ótima sacada. A gente precisa realmente ter uma abertura, óbvio, fornecedor, por favor, saiba procurar também, porque assim, às vezes é uma enxurrada, né, de solicitações. No LinkedIn é uma coisa, às vezes, super robótica, enfim. E o comprador não gosta. Claro. Às né? vezes oferecendo até algo que não tem O que não absolutamente precisa. nada a ver com o seu segmento. Posso te dar um exemplo? Entrou em contato comigo uma moça no LinkedIn oferecendo soluções ferroviárias. Gente, eu não tenho nada de ferroviário. Muito pelo contrário, eu sou uma transportadora também. Entendeu como eles às vezes não estudam, né? Atiram, né? Estão atirando. Mas o comprador, ele precisa estar aberto. E de verdade, eu acho que isso também é cultural. Mas aí você jogou uma bola para eu cortar aqui. Você que é fornecedor, que quer chegar no comprador de uma forma correta, fala com a gente, que a gente te ajuda, tá bom? Exato. Fechei meu jabá. Exato. Pode continuar. E a gente já conhece, já tem um isso aí. relacionamento. É verdade. E as indicações são importantes. Eu venho de São Paulo, mas eu percebo muito aqui. Em São Paulo a gente tinha os grupos de compras. Como eu tenho aqui também, tá tudo certo. Mas aqui em Santa Catarina, Jaraguá principalmente, a gente tem uma rede um pouco diferente. Porque mesmo que não seja do mesmo segmento, as pessoas se conhecem muito. Então, assim, a minha CEO conhece a CEO do outro, não sei o quê. Eu falo, eu vou te passar o telefone da pessoa tal, ver como é que... Ou, eu tenho um consultor, o Vidal está prestando serviço lá, fala com ele, vê se ele não consegue uma indicação. E aí a gente tem essas coisas. Então, isso também é importante, né? Para você ter esse relacionamento. A gente tem bastante indicação. Legal. Aqui. A gente está quase caminhando para o final. Acho que é bem interessante, né, o comprador ter essa atitude. E a gente conversou antes, basicamente, o que o comprador mais reclama, né? Por que eu não consigo olhar tanto para a minha carteira? Porque eu não tenho tempo, né? Mas você comentou de um movimento que vocês fizeram, que até resultou numa melhoria de sistema, então eu tenho 500 requisitantes, isso se multiplica em não sei quantas milhares de requisições mensais, e você identificou justamente que tem requisição que eu não preciso ter todo mês, né? Então, acho que isso é um recado também que vale a pena, né? E em como reduzir esse trabalho operacional, ou seja, trabalhar de forma mais inteligente, né? Isso. Como que foi esse movimento aqui? De novo, partiu da análise das categorias, porque nós começamos a identificar compras recorrentes, sem nenhum tipo de negociação efetiva. Então, vocês imaginem... Só que assim, eu entendo o porquê. Quando você é menor, é fácil, você compra, você está cotando ali. Mas você imagina você ter 100 postos, não sei quantas fábricas, e aí todo mês, por exemplo, eu precisar comprar pellets. Meu Deus! Faz um bid, identifica essas localidades,
estrutura um contrato ali dentro do teu sistema, com preço fixo, com reajustes acordados, né? Prazo para reajuste. E faz com que aquilo que é uma solução, a ferramenta já te dá isso. Você pode colocar um contrato no sistema e o solicitante já está negociado. É bom para o solicitante porque ele já não vai perder o tempo que ele acha que compras perde. O comprador não vai ter que negociar 1000 vezes o mesmo produto durante o ano. O fornecedor também, porque ele sabe que ele tem um acordo por determinado tempo, ele também começa a ter uma previsibilidade de demanda. Né? Não Só vejo. tem vantagem. Só tem vantagens. É interessante isso, né? Porque de forma recorrente, né, os nossos entrevistados falam dessa questão do ajuste da demanda, da gestão da demanda, de contratos recorrentes, né, de compras recorrentes, como tratamento para a curva C, né, de indiretos em geral. Sim. Mas mesmo dentro do indiretos, essa curva ela acontece também, né? Sim. Até porque, por exemplo, nós aqui temos quase agora, no momento, provavelmente nós temos mais ou menos 300 caminhões. Por mais que eu tenha planos de manutenção com as fábricas, com as montadoras, isso, o caminhão ele está circulando o tempo inteiro, ele quebra. E esse, por exemplo, é uma dor que eu tenho ainda. Eu ainda não consigo ter contratos de peças fechados, negociados com valor fixo. Eu tenho da mão de obra, eu até tenho da mão de obra, mas das peças, até por conta de serem muitas vezes produtos, itens importados, ou que tem alguma relação com petróleo, enfim, agora então com a guerra, enfim. Quer dizer, eles não conseguem manter um preço fixo por muito tempo. Então, assim, eu ainda tenho uma dor, mas para essa categoria, por exemplo, eu tenho 2 compradores, 2 compradoras. Por quê? Porque a gente sabe que elas estão negociando o estratégico, que é mão de obra, é um desconto, uma redução e é um desconto mesmo já de fábrica, que a gente tem, porque a gente compra em grandes volumes, mas eu não consigo manter um contrato com valores fixos ali. Esse eu não consigo. E aí como é que você faz, né? Aí você precisa ter realmente os teus compradores agindo muito ali na emergência. Eu não acho que é uma categoria que te exige isso também. Exato. Está mapeado. Exato. É o conhecimento. Para esse você dedica um esforço maior. Agora, para os outros, que você já sabe que tem um comportamento mais recorrente, eu entendo que o contrato é uma das melhores ferramentas que a gente tem. E não, às vezes não é nem um contrato jurídico, é um contrato no sistema. Às vezes são os dois, no acordo comercial. E aí vem um outro ponto que você começa a ter um relacionamento de longo prazo com o fornecedor. Você muda a relação, que eu acho que é o que toda área estruturada e embasada de compras deveria ter. Relacionamentos de longo prazo com os fornecedores-chave, né? Então, você começa a ter, você dá mais previsibilidade para o teu fornecedor, você tem uma segurança também de que quando eu precisar eu tenho aquilo, eu já sei onde comprar e ao mesmo tempo, de tempos em tempos, você consulta o mercado de novo, porque também a gente não pode acostumar e falar, tá bom, eu tenho um acordo com esse fornecedor, agora eu vou ficar 5 anos sem ver mercado. Não, também não, né? Mas assim, se é a regra do jogo e está combinada, a gente fala, olha, a cada 2 anos eu vou para o mercado. E o cara também, e ele vai participar, e se ele for bom, e ele tem vantagem, porque ele já conhece, Mas a demanda com esses conhece volumes, tudo. né? E eu falo para ele, se você não ganhar,
você é muito ruim de serviço, e assim, meu amigo. Então, não, ele tem uma vantagem. esse é o princípio da iniciativa privada, né? Você ter Total. concorrência e Claro. você se manter eficiente por conta da concorrência. Né? Dá tempo para uma última pergunta, não? A gente estende um pouquinho, né? Vamos Não, lá? acho que é uma pergunta legal para fechar até o nosso papo, né, Vanessa? Que você contou para a gente toda uma história de transformação. Sim. Né? Como é que você percebe a alta gestão da companhia, né, os donos da companhia, em relação a esse processo de transformação que a área de compras está passando e está entregando para a companhia? Como é que eles percebem isso? Uma mudança absurda, eu acho. A área de indiretos, assim, eles sabiam, óbvio, a área de compras é importante, mas eles davam muita ênfase no direto, que é onde tem o maior volume, né, em valor, etc. A partir do momento que a gente começa a mostrar um outro caminho e os resultados vêm, e você começa a mostrar efetivamente o saving, esse saving ele vai direto para o EBITDA, que é uma coisa que, assim, a maioria das empresas ainda tem uma dificuldade, eu acho, de entender essa conta. Acha que só vai aumentar o seu faturamento e o seu lucro vendendo ou prestando serviço. E não percebe que a redução de custo, a mudança, às vezes, de estratégia, a questão de uma área te trazer outras possibilidades, igual essa do tanque, por exemplo. Essa do tanque é emblemática, porque assim, ninguém nunca tinha pensado em comprar tanque só de PAD. Tudo bem, porque sempre foi assim. Mas a gente pode, a norma autoriza, isso é viável, e ainda por cima é mais rápido, é mais barato? Tá. Então, vamos lá. Quando você começa a mostrar, eu acho que muito mais do que o falar, é o mostrar esses resultados, né? E aí eu percebo, aí como profissional que veio de outro estado até para trabalhar aqui, eu percebo uma valorização crescente da área. Então hoje, a área de compras ela é envolvida em muitas tomadas de decisão, é envolvida muitas vezes num primeiro prognóstico ali de vamos fazer construir um novo posto, fazer uma nova fábrica. Nós já somos envolvidos neste primeiro momento. Então eu entendo que eles perceberam que a gente traz resultados e mais do que isso organiza, né, os processos, porque comprador tem que ser o defensor das políticas de compliance, né? Então, assim, isso é fundamental e nada diferente disso é admitido. Então, eles percebem que começa a ter uma mudança na companhia, também gerada, não só, obviamente, mas também gerada pela área de compras ali, né? A área de compras passou de uma área única e exclusivamente de suporte para estar agora na tomada de decisão. E independente do tamanho da companhia, eu acho que é o que toda a área de compras merecia ter ali, né? A área de compras deveria estar sempre como uma das geradoras de resultado, né? Então, muito legal, Vanessa. Acho que isso é um dos grandes indicadores de que a área de compras está indo no caminho certo, quando surge algum projeto em algum lugar da empresa e alguém lá dentro desse projeto fala assim, pô, vamos envolver o compras, né? Antes de, estamos com essa nota, vamos envolver o compras? Bom, muito legal. Gente, antes de você vai falar do takeaway, não? Isso. Então vamos. Então, a gente tem o costume de, cara, o que eu levo, né? Então, eu, comprador, desse papo, o que eu levo? Como eu frisei tanto que isso está repetitivo, acho que eu levo mais essa conversa é justamente o reforço da importância do comprador estar envolvido no negócio, conhecer o seu negócio, ir na ponta. Se é varejo, vai lá no varejo. Se é indústria, vai lá na indústria. No caso, vocês são os dois, então vai nos dois, né? os dois. Conhece o negócio. É claro, você vai conhecer
o teu universo, o que você está comprando. Mas conhecendo o negócio, você tem uma visão muito mais clara do impacto que você pode gerar nele. Esse é o meu takeaway de hoje. E você? Não, meu takeaway de hoje é a história de que não basta você dizer que é bom, você tem que se provar que é bom. Né? Então, essas entregas, esses cases que impactam, que pá, falei, puta, aquilo que a Vanessa falou é isso aqui. Olha que se a gente acreditasse nela antes, a gente teria tido mais casos iguais a esse. Né? Então, é importante vir com a teoria, vir com o discurso, vir com o convencimento, a relação bacana com os stakeholders principais e tal, mas a entrega é matadora. Acho que esse é o principal takeaway que eu trago daqui. Muito legal. Vanessa, muito obrigado. O pessoal que está vendo a gente, né, quer aprender cada vez mais a fazer isso, a mostrar resultado, acompanha a gente, segue a gente nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram. É de graça. É de graça, todo o conteúdo está aí disponível, olha os podcasts anteriores também. Vanessa, muito obrigado por essa conversa, agradeço. foi muito bacana, né? Pelas conversas anteriores, acho que dava para gravar mais uns 2, 3, né? É verdade. Já extrapolou o tempo aqui. Não, mas é muito bacana, né? Falar de compras. É muito legal. Então, muito obrigado mesmo. Pedido? Eu que agradeço. Oi? O pedido final? O pedido final? Por favor. Você já deve ter visto algum dos nossos podcasts, então aquela olhadinha para a câmera e negocia a arte de fazer bons negócios. Pode ser? Pode ser, claro. Então, por favor. Eu queria primeiro agradecer, Claro, né? por favor, você recado final. E falar que é isso mesmo, né? Negocia. A gente está sempre aqui à disposição e eu acho que sempre o network, conhecimento não ocupa espaço, então com certeza nos procurem o pessoal, porque para a gente trocar sempre ideias sobre compras e como melhorar, né? Então, para mim é sempre um prazer, estou à disposição e negocia a arte de fazer bons negócios. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, Obrigada. pessoal. Tchau, pessoal. obrigada. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Mais um episódio do Negociação Conexão Santa Catarina. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi a Gricopel, uma aula de indiretos. E, Vidal, você sabe, né? Pé na estrada. Bora, gente. Vem com a gente. Até o próximo. Abraço. Tchau.